Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui, irmãos, na lição número 10. Estamos já chegando ao final do estudo desse trimestre. Ainda teremos 3 semanas. E eu peço a você que se atente para estudar com propriedade cada tema que aqui for apresentado. Tá? Mais uma vez, o verso para memorizar dessa semana se assemelha ao da semana passada. Na semana passada nós tratamos sobre o texto de João, onde fala que a gente deve examinar as Escrituras. E agora aqui pede para se fazer um exame de todas as coisas e reter aquilo que é bom. Por quê? A gente vai citar alguns tópicos nessa semana de alguns assuntos, irmãos, que parece dar ênfase de um fogo eterno, que parece enfatizar a existência de um inferno. E hoje, na forma aqui introdutória, o título é As Chamas do Inferno. Eu pergunto para você, essas chamas, na verdade, ela existe para com que nunca se apague? A mesma crença da imortalidade da alma é a mesma crença defendida como fogo eterno. É interessante, irmãos, porque diante desse tema, desse texto aqui, dessa título, né, melhor dizendo, nós encontramos várias crenças, tudo baseada ou fundada na mesma questão. O purgatório é um lugar onde se vai para com que a pessoa é purificada e não vá para o inferno se queimar. A vida imortal, ela é concedida, segundo a crença de alguns, através da morte. Ou a pessoa vai para o céu receber a vida eterna, ou ela vai para as chamas do inferno ficar queimando. E o outro ponto que merece consideração é a expressão da reencarnação, onde a alma, na verdade, ela pode ir para algum lugar, determinado lugar, para que venha sofrer evoluções e purificação. Bem semelhante, na verdade, à questão do purgatório. Porém, essa reencarnação é para com que o espírito alcance um auge mais áureo, de maneira tal que possa então encontrar a tão sonhada eternidade no paraíso de Deus. Diante dessas crenças aqui, nós vemos que o autor até cita um livro, A Divina Comédia, de um jornalista, na verdade, uma história fictícia, de onde se originou essa possibilidade de inferno ou chamas que não se apagam. Sabe, no livro de Isaías, capítulo 65, irmãos, o verso 17, o texto fala assim: não haverá lembrança das coisas passadas. Eu pergunto para você, se não haverá lembranças das coisas passadas, quando fala que Deus criou novos céus e nova terra, Isaías 65 e o verso 17, se não haverá lembrança das coisas passadas, por que então crer na possibilidade de um lugar onde você pode estar vendo alguém sendo queimado para sempre? Quando nós estivermos salvos e alguns de nossos familiares ou nossos amigos estiverem se perdendo, que misericórdia seria essa de Deus a ponto de vermos uma pessoa ali sendo queimada e nunca se apagar? E o que é interessante, a alma ela é tão imortal e tão imortal que nem o fogo de Deus consegue destruí-la por completo. É interessante que a expressão inferno na Bíblia, do grego Hades, é da mesma significação do hebraico Sheol. E vocês lembram que quando Jonas estava orando no ventre do peixe, o texto sagrado, irmãos, no livro de Jonas, ele diz assim, Jonas capítulo 2 e o verso 1, o texto fala assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu no ventre do inferno. Gritei e tu me ouviste a minha voz. Essa é a tradução corrigida e na versão King James usa a expressão Sheol. É a mesma expressão que aqui é defendida. Porém, na Bíblia atualizada, de João Ferreira de Almeida, ele trata da expressão abismo. Então, abismo, inferno e Sheol é a mesma significação. Logo, aqui está sendo tratado que Sheol, ou inferno, é um lugar subterrâneo, é um lugar lá dentro. Mas deixe-me ler com vocês um texto de Jó. Jó capítulo 17 e o verso 13 diz assim, se eu olhar a sepultura com minha casa, se nas trevas estender a minha mão, a minha cama. Aqui o patriarca Jó denomina como sepultura a mesma expressão Sheol como sua cama. Aqui ele fala de quando ele morresse. Se na verdade o inferno fosse o lugar de tormento ou de queima das chamas para sempre, por que então tanto o patriarca Jó quanto o profeta Jonas mencionam como um lugar subterrâneo? E aqui, no caso Jonas, um lugar subterrâneo, e Jó trata de um lugar chamado sepultura, ou lugar que ele iria quando morresse. Olha,
Se Jó era uma pessoa íntegra e ele fala a expressão aqui de inferno, no mesmo significado, teria Jó então ido para o inferno? Bem, o texto não para por aqui, né? Tem outro também, Provérbios 5, verso 5. O texto diz assim: os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Então agora o sábio Salomão está dizendo que a pessoa que vive ou está à beira da morte, nessa condição que está aqui sendo tratado, a morte leva a pessoa que, em caso no pecado, leva à morte e consequentemente ao inferno. Logicamente, não há dúvida de que nesse contexto o inferno é crido não só aqui, mas nos demais, com um lugar subterrâneo, com sepultura, mas nunca uma chama que nunca se apaga. Então, eu quero convidar vocês a acompanhar nesse estudo dessa semana, a fim de que a gente possa estudar com mais propriedade temas como vermes imortais, as chamas do inferno, os santos no purgatório, um paraíso com almas desencarnadas e a visão bíblica sobre esse assunto. Então junte-se a mim nesse estudo dessa semana e vamos então entrar com profundidade esses temas de suma importância, para que a gente possa ter mais uma vez um conhecimento mais esclarecido e que o Espírito Santo nos use já desde agora, durante toda essa semana, a fim de que possamos entender melhor sobre os temas bíblicos tratados sobre as chamas do inferno. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Divino Espírito Santo a nos auxiliar e suplicamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a confiarmos na Tua palavra, cremos com uma determinação e com um estudo aprofundado, de maneira que possamos conhecer melhor a Tua vontade, nos dá o perdão dos pecados e nos usa, Senhor, a cada dia para estarmos mais perto de Ti e da Tua vontade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, irmãos. Hoje está um dia bem corrido, né? Louvado seja Deus por isso. Estive na igreja de Peixinhos, onde passamos a lição ali e pregamos na igreja. Agora à tarde vamos preparar uma reflexão para o culto da família. E à noite, já chegando ali, perto das 23 horas, temos uma vigília na igreja de Pantanal. Então, o nosso dia abençoado por Deus, cheio de atividades, onde nossa mente fica bastante ocupada. E isso é muito produtivo. Desde já, Deus muito te abençoe. Conceda a você um ótimo sábado em sua presença e que possamos ter o prazer de estudar sua palavra cada dia dessa semana. Uma boa tarde para vocês, Deus muito os abençoe e até o próximo estudo. Até logo.